Hoje é um dos vídeos que eu mais estou empolgado para fazer. Eu visitei a Micro Center, uma loja incrível que tem de tudo para quem é fã de eletrônicos. O forte deles é peça de computador, tem placa de vídeo, HD, SSD, placa-mãe, de tudo um pouco, processador com excelente preço, mas tem também notebook gamer, PCs já montados, impressora 3D, cara, tem muita coisa e eu fiquei horas nessa loja, então eu acho que vocês vão gostar bastante. Se você deseja viajar para fora, dá uma olhada aqui na descrição, fala com o Joel, que é seguidor do canal, que ele tá fazendo um preço legal para quem vem pelos vídeos, tá? E se você vier, não esqueça de abrir sua conta na Nomad usando o cupom PINHO40 para ganhar até $40 de cashback, beleza? A Nomad aceita em mais de 180 países, não possui anuidade nem nada, então dá uma olhada aqui embaixo também, beleza? Bora lá pro vídeo. A última vez que eu vim aqui, essa loja ainda não tinha sido inaugurada, Micro Center, e vocês comentaram para eu mostrar. Então hoje, olha que carro legal, cara. Então hoje vamos mostrar um pouco dessa loja. Para aqui de frente mesmo, mais fácil e boa. Micro Center, pessoal, é uma loja especializada em hardware e peças de computador. Tem de tudo um pouquinho, olha. Authorized Service Provider é uma loja que tem manutenção da Apple, né? Assistência técnica. Olha isso daqui, pessoal. É um sonho para quem gosta de tecnologia. Ali já tô vendo Dell, PC, AMD, Acer. Nossa, cara, eu nem sei por onde começar. Meu Deus do céu. Eu vou deixar aqui na descrição os capítulos do vídeo, tá? A gente vai começando primeiro por computador, depois a gente vai para as peças, beleza? Então se vocês quiserem pular, os capítulos do vídeo estão aqui embaixo. Vamos ver notebook gamer primeiro. Vamos lá. Olha que computador lindo da MSI, telinha OLED, 13 polegadas, cara, hein? $1.350. Nossa! E não tem placa dedicada, mas ele é muito levinho. Isso aqui é para quem viaja muito, trabalha. Mas vamos focar nos notebooks gamers. Ver se eu acho um aqui. Notebook gamer, esse aqui é 18 polegadas, gigante, tá desligado, não dá pra ver o preço dele. Tinha um aqui, ó, o Legion 5. Não é o 5i, é o 5 porque ele tem um processador Ryzen. RTX 4070, 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, 8 GB de VRAM, aliás, né? 16 GB de RAM, 1 TB de SSD, $1.300, né? Lembrando que eu tô colocando o preço atualizado para vocês com 6,5% de imposto e o dólar da Nomad. Se você não tem uma conta Nomad, crie com o cupom PINHO40 para ganhar até $40 de cashback, tá? É uma conta global, sem anuidade, sem taxa, e você consegue o dólar mais barato lá. Confere aqui embaixo na descrição. Aqui do lado temos a versão um pouquinho mais tunada com Core i7 de 14ª geração já. Eu não lembro de ter visto notebook de 14ª geração no Brasil. 32 de RAM por cerca de $300 a mais, $250 a mais. Eu acho que esse daqui vale mais a pena. É um processador mais novo, dobro de RAM, acho que vale mais a pena. Cara, eu tô achando um notebook gamer mais de entrada aqui. Eu queria tipo um Acer Nitro. Deixa eu dar uma garimpada aqui. Nossa, eu tava procurando o Acer Nitro e achei esse daqui que não temos no Brasil. Asus TUF A14 de 14 polegadas. Olha que computador bonitinho, cara. Usa o conector proprietário da Asus e tem uma RTX 4060. Isso daqui, cara, é perfeito. Olha isso. 14 polegadas, $1.400, mas olha que computador bonitinho para trabalhar, cara. Nossa, levinho, gente. E um Ryzen 7, top demais. Olha só esse Asus VivoBook, que fantástico. Infelizmente não tem placa dedicada, mas $1.000 com 32 GB de RAM e um Core i9, cara. Esse daqui é legal. Esse aqui é legal, ó. $1.500. Olha, galera, o Acer Nitro V15 RTX 4050, 16 de RAM, 512, igual que a gente tem no Brasil, $700 aqui, ó, tá vendo? E tem a versão Acer Nitro V com Core i5 e uma 3050 por $650. Assim, eu tô achando o preço legal, porém, garimpando usado, você acha melhor. Esse aqui eu nunca vi no Brasil ainda. É o Acer Nitro de 17 polegadas, cara. Olha só, $1.050 com uma RTX 4050, cara. Você vê, ele é bem gigantão, ó, 17 polegadas é muito grande e não é tão mais caro por um hardware melhor. Esse é legal. Acer Nitro 5 de 14 polegadas. Eu acho que tá chegando agora no Brasil. Olha que lindo esse computador. 4050, $900. Esse computador aqui é simplesmente maravilhoso, cara. Nossa, olha isso, cara.
que fantástico essa máquina. De notebook gamer, o que eu acho que tá valendo a pena é garimpar algum no Facebook Marketplace, que tem alguns com a RTX 3050, 4050 por tipo $400, $450. Aí é usado, né? Não vai ser novo. Mas novo aqui eu acho que vale a pena pegar esses diferentes que a gente não tem no mercado brasileiro. Aí sempre vai valer a pena. Por exemplo, essa máquina aqui eu fiquei apaixonado nela. 14 polegadas com uma 4060 com 8 GB de VRAM é o que eu preciso para editar. Se tivesse 32 GB, era minha. Essas máquinas aqui não são baratas, mas olha, sempre vale a pena. Dell XPS 14, porque não tem no Brasil. Olha que máquina linda, bicho. Achei ela até um pouco pesada, tá? Vou ser sincero pra vocês. O peso do meu Galaxy Book, mas $1.800. É, 10 conto, né, galera? Foda, mas o dólar tá deixando a gente triste, né? Eu mesmo não peguei nada novo nessa viagem ainda. Tudo que eu garimpei que vocês viram nesses vlogs aí, o Steam Deck, o Xbox, foi tudo usado. Olha aí, caro também esse Dell. Rapaz, difícil, viu? Deixa eu ver aqui o preço. Vai, não tá mostrando o preço, não? É, esse aqui tá sem o preço. Não, mas, gente, nossa, caro esse computador pra ter um hardware desse aqui. Por que será que ele é tão caro? E a construção nem é tão boa. Gente, doideira. Achei doideira isso. E aqui atrás, olha, temos monitores também. Tem monitores de todos os tipos de preço, olha. Monitor Full HD, $134 e 180 Hz, tá vendo? Aí tem uns melhorzinhos aqui, ó. 2K por $650. Agon. Ah, Agon é AOC, né? É. Eu acho que é AOC. Cara, tem uns monitores bem em conta aqui. Bem em conta. Olha o monitor da Alienware. Que lindo esse monitor da Alienware, cara. Monitor da Alienware curvo de 32 polegadas, 4K, 240 Hz por $900. Olha que monitor lindo. E do lado temos um Alienware. Vamos ver esse Alienware aqui. Alienware M18R2 por $2.700 com uma RTX 4080, 32 GB de RAM, 1TB de SSD e um Core i9. Baita máquina, viu? Mas baita preço também. Você tá doido. Pra matar essa parte do Alienware aqui do lado temos um monitor 2K da Alienware por $580. Olha que legal. Grande monitor, viu? Nossa. Do lado da parte de notebook, temos aqui parte de impressora 3D. E eles têm de tudo, galera. Algo pra colorir o filamento, tá vendo? Ó, filamento de cor. E temos aqui as impressoras de resina, olha. Uma impressora da Anycubic, $300. É difícil levar na mala, né? Mas se for uma mala grande, até que cabe. Olha só, as impressoras que bonitinhas, cara. Aqui, na verdade, é pra lavar. Aqui é pra lavar. Aqui já são as impressoras, olha. $500. Essa Mono M7 Pro Anycubic. Essa Elego, $255. Essa daqui, Elego um pouquinho mais top, $399, $400, né? E essa daqui, da Creality, $350. Impressora 3D, algumas são bem mais baratas, né? Essa da Creality aqui, acabei de olhar, essa impressora no Brasil custa R$4.000. Então, vale a pena comprar aqui. Mas pesada, né, pra levar. Isso aqui vai uma mala. Só isso aqui vai uma mala. Olha só que legal. Filamento, ó. Fábrica de filamento, ó. Você pode escolher a cor e mandar fazer. Ó, que bacana, cara. Que da hora, velho. Que legal. E aqui tem mais impressora 3D. Olha isso. O tamanho dessa impressora. Da Anycubic. $350 essa daqui. Anycubic Cobra 2 Max. Tem umas marcas que eu nem conheço. Olha o tamanho disso, gente. O tamanho disso o cara fez. Um barquício. Caralho, meu Deus. Aqui tem uma área inteira só de impressora 3D. Nó, essa daqui é legal, ó. Ah, e tem a Bambolab, ó. Essa daqui chegou pra gente testar, só que eu ainda não montei ela, ó. Ó que legal, Bambolab. Chegou exatamente essa daqui, o combo. $350. Aliás, $550, né? Desculpa, galera. Ali. Ó que legal isso aqui. Que chique, bicho. Tudo feito com impressora 3D, olha que massa. Esse daqui eu achei incrível. Dr. Doom, olha isso. Rapaz, tem uma área aqui só da Bambolab, olha. Que da hora essa da Bambolab. Olha só, coloca os filamentos aqui em cima e aqui tá imprimindo, olha. É Bambolab, essa é a um combo, essa que chegou pra gente testar. Chegando no Brasil eu vou montar ela. Tem uma área aqui só de segurança residencial, TP-Link, olha o tanto de roteador da TP-Link. Ah, eu tô precisando inclusive de um hub desse aqui, poxa, $20, um switch desse sim, eu acho que eu vou levar, sem conto, vou levar, eu tô precisando pra aumentar... Ah não, mas esse é PoE, nem precisava de PoE, precisava só de um hub simplesinho. Esse aqui dá, ó, 100 gigabit, esse aqui dá, perfeito, vou levar um hubzinho desse. Ou até esse aqui, ó, mais bonitinho ainda, $24.
só pra aumentar as portas lá do roteador, lá do escritório. Tem que melhorar a rede lá. Olha o deco, ó, que a gente fez. Vídeo. $500 aqui, mas vem com 3, né? Aí vai dar 3 mil reais. Mais barato comprar no Brasil. Isso aqui vale a pena levar os roteadores assim. Ah, plaquinha de Wi-Fi, olha. Plaquinha de Wi-Fi 6. Vamos ver se tem uma plaquinha de Wi-Fi 7. Olha, caramba, que roteador top. Wi-Fi 6 aqui, tudo ainda é Wi-Fi 6. Wi-Fi 6E. $70. Olha só, galera, ele me acabou de mostrar adaptador de Wi-Fi 7. Mas será que deve ser bom? Porque, poxa, só uma USBzinha e custa $40 esse adaptador. Ah não, BE 6500, esse daqui é $70. Desculpa, $70. Esse aqui é mais caro um pouco. Vamos para o hardware de PC agora. Tanto peças de setup, como teclado, mouse, caixinha de som e tudo mais, como também hardware. Vamos primeiro passar para os acessórios. Olha só o tanto de teclado que temos aqui. Teclados tops, ó, da Keychron. Samuel, meu amigo, tem um teclado. Eu não sei se é esse aqui, mas olha, $220 um tecladinho. Tem os pequenininhos da Keychron aqui, olha. Esse aqui tá quantos dólares? Nossa, pesado o teclado, caramba! $219 o teclado. Esse Q15 Max. Temos kits da Corsair. Aqui tem de tudo um pouquinho, ó, Redragon, temos no Brasil também. Essas marcas aí, né, é melhor comprar no Brasil. Olha, por exemplo, esse Trundle aqui, ó, $60. Esse aqui chegou agora lá, ó, esse Flickcat Pro, pelo menos eu já vi propaganda dele, $80. Legal. Ó, teclado da Alienware, isso eu nunca vi, cara. $200 um teclado da Alienware. Que legal, cara. O teclado é um mundo diferente. Olha da 8-bit Do, que lindo! Parece o Xbox de primeira geração, né? A cor do Xbox, $120. Que legal. Ah, isso aqui eu achei. Ontem lá naquele Prime Deals lá era $15. Mas eu não quis levar, é bobeira. Levar por levar só não faz sentido. Tem que ter o uso. Conheço essa marca, mas está com preço legal, $100. Olha aqui, que lindo esse teclado. MK Pro V2. Pra mim eu achei bonito, mas eu não entendo muito de acessórios, né? Achei legal. Tem uma parte aqui só de Razer. Olha, os mouses da Razer, $179, $129. Esse aqui eu tenho arrependimento de ter comprado ele, porque ele nunca funciona no Bluetooth, só funciona com dongle. Ele desconecta sempre, $70. Razer é uma marca que eu gosto dos computadores, agora os acessórios eu peguei um pouco de birra deles, vou ser bem sincero pra vocês. Eu tinha um Viper V2, eu acho que eles comprei quando não tinha essa taxa do amor do AliExpress, paguei bem nele, foi acho que 300 e poucos reais, chegou sem taxa, sem nada. Parou de funcionar depois de um ano o dongle, eu não acho pra comprar só o dongle, e agora achei lá fora, né, mas com o imposto novo, não faz sentido comprar, então eu uso ele só no cabo, fiquei triste com isso. Aí eu comprei aquele Attack Shark X6 que eu indiquei no canal, muito bom. O que interessa, vamos olhar o hardware, mas deixa a placa de vídeo por último, vamos começar. eu vou deixar vocês curiosos. Olha só, HD, eu tô precisando de um HD, cara, ó, HD de 16 teras, $404, ó, 16 teras, vou acabar levando, opa, 22 teras, calma aí, 22 teras por $450, isso resolve meu problema de armazenamento. Eu vou levar um HD desse, real, vou levar um HD desse aqui, 22 teras, 14 teras por 320, esse aqui tá valendo a pena, beleza, vai dar R$2.000 num HD, eu sei, mas vamos ver quanto que tá no Brasil. No Brasil, esse mesmo produto tá custando R$4.000, R$3.899. Então, nossa, mas aqui achei um melhor ainda, 24 teras por $500. Gente, o que tá pegando? O preço antes era $729. Caramba. Tá, isso aqui tá valendo a pena. Olha só, galera, SSD de 1 tera, $75, tá legal. Vamos ver o NVMe aqui, ó, um NVMe Pro de 2 terabytes por $200. Esse daqui é Gen 4, então, e já tem dissipador, é um SSD compatível com Play 5, tá até escrito ali, da Crucial. Aqui a gente acha marcas muito boas, né, com preço bem legal, isso é bem bacana. Tem SSDs mais baratos aqui também, ó, 2 teras Gen 3 por $127. Tem também um FireCuda aqui, ó, esse é 2230, de quantos teras? Esse daqui é 2230, 1 tera, $110 pra Steam Deck, ó, isso é legal. SSD pra Steam Deck, ó, bem bacana mesmo. Aqui, ó, pro PlayStation 5, ó, de 1 tera por $139. Vamos agora para a parte de placa de vídeo, que eu acho que é o que vocês estão interessados em saber. Mas estranho, tudo sem preço, cara.
rapaz. Olha só, a 5080, por exemplo, aqui não tem etiquetinha de preço. Vou ter que entrar no site e pesquisar. RTX 5080, 1.650 dólares. Essa daqui da ROG, Republic of Gamers. Inclusive só tem ela aqui, né? Ah não, tem uma da PNY aqui. Deixa eu ver da PNY. PNY. Mesmo preço. 1.650 dólares. Uma RTX 5070 Ti, 835 dólares, tá? Essa é a mais barata da MSI. Ela não tem aqui, inclusive, tem da Asus só. Ah, a da Asus tá 1.000 dólares. A da Asus tá 1.000 dólares, que é esta daqui. A da MSI. Fala que tem uma no estoque, mas deve ser lá no fundo. Fala que tem uma só no estoque, mas aqui não tá aparecendo pra mim. RTX 5070 Ventus da MSI tá 695 dólares, que é essa daqui. Ou essa aqui, acho que tá compensando mais. Essas linhas mais novas assim, acho que vale a pena levar. XFX Radeon 9070 XT, galera, plaquinha com 16 GB de VRAM, tá saindo por 870 dólares. Essa daí eu não tenho nem noção no Brasil, tem tempo que eu não tô olhando placa de vídeo da AMD, eu vou ser bem sincero pra vocês, e aqui tá fraco de AMD, tá? Ah, aqui tem outras, a 7600, vamos ver o preço. 300 dólares essa plaquinha aqui, ó, tá na promoção. 300 dólares essa da Gigabyte, ó lá, com 8 GB. Essa daqui tá legal, poxa. Essa aqui tá com preço legal. E a versão XT dela, aliás, 7900 XT. 7900 XT com 20 GB tá 860 dólares. Quer ver? Aí, foca, 860 dólares. Legal. 6500 XT. Essa tem no Brasil 1.700 dólares aqui, tá? Dá R$1.000. E tem umas de render, né? De arquiteto, de engenheiro, olha. Essa daqui é a Radeon Pro W7600 por 600 dólares. Olha só. Até hoje eles vendem a 550 de 4 GB, cara. Pra quem, né? Vai montar uma build bem fraquinha. Nossa, mas 160 dólares? Eu achei um absurdo isso, cara. Um absurdo. Tanto é que ela nem fica... Ninguém quer, ela nem fica protegida. Uma também de render, ó. Pesadinha a placa. 230 dólares. Uma Radeon Pro W6400 de 4 GB só. Ah, essas placas são lero. Ó, Intel Arc, essa daqui eu nunca usei essas placas de vídeo. 10 GB de memória, 280 dólares essa Intel Arc. Bem legal, viu? Bem legal. Não é só no Brasil que vende o resto do resto, galera. Aqui também temos ó, uma GT 710, uma GT 730 por 80 dólares, que nem fã precisa. Uma GT 730 de 4 GB DDR3, não é nem GDDR5, é DDR3, lento pra caramba. Por 75 dólares aqui não vale a pena comprar. A clássica, né? GT 1030 por 90 doletas, por menos de R$500, caramba. E tem, é claro, uma 3050. 3050 ainda é boa, por 200 dólares. Legal. Vamos dar uma olhada nos processadores aqui, olha. Um AMD Ryzen Threadripper 7970X, 32 núcleos, 2.000 dólares, tá? Ele era 2.500 dólares, abaixou 500 dólares. Então tá com um preço legal. Do lado tem o Threadripper Pro 7965WX, 24 núcleos por 2.550 dólares. Ô, processadorzinho caro, viu? Isso aqui estoura a cota de um jeito absurdo. E não dá pra você falar que é uso pessoal, né, galera? Como você vai usar isso? Olha só, Ryzen 9 9900X 3D da nova geração, 580 dólares. Esse processador aqui tá com preço legal, hein? E tá com 20 dólares de desconto. Bem legal. Caralho, 10.000 dólares o processador, galera. Threadripper Pro 96 núcleos, 9.700 dólares. Meu chapéu. E tem, olha só, usos mais de entrada, ó. Ryzen 5 7600X por 190 dólares. Bem legal o preço. A M5 já, ó, Ryzen 9, 7.900, 380 dólares, bem legal. A AMD sempre tem um preço mais atrativo, né? Ó, um Ryzen 7 aqui, 5700X, é uma M4, 140 dólares, legal. Aqui, olha, é só placa-mãe AMD. Só placa-mãe AMD, coisas que a gente não tem, a galera fica olhando aí, ver o que tá valendo a pena ou não. E aqui do lado é Intel. Vamos dar uma olhada nos processadores, já a gente vai pra placa-mãe. Olha só, não tem, ó, a Intel tá com bem menos, olha. A galera tá preferindo Intel recentemente, tá com bem menos processadores Intel do que processadores AMD. Então olha só, Intel Core i9 14900K, 410 dólares. Essa é a versão antiga, agora tem o Ultra 9, 580 dólares. O Ultra 7
$300. Esse ainda tem 2 unidades. O Ultra 9 é que lindão esse, Unlocked, $580. E o Ultra 7 aqui é o mesmo preço, é o mesmo preço de cima. Ah, e tem até de 12ª geração aqui, ó. Intel Core i7, 12ª geração, 12700K por $210. Olha só que legal. Muita coisa bacana aqui. Ultra 5, ó. Ah, melhor pegar o Ultra 7 por $40, por $20 a mais, aliás. Ultra 5, $280. E olha só, galera. Aqui temos as placas-mãe. E olha só, aqui temos as placas-mãe para Intel. Olha só que linda essa, por exemplo, aqui, essa ROG Maximus Z890. $660. E tem também placas mais de entrada. Então aqui tem preço de tudo. Então deixa eu ver se eu acho uma mais baratinha aqui. Aqui, ó, $139. Essa B760p já com Wi-Fi, ó. É, tudo bem, é mais antiga, DDR4. Olha, mas, poxa, plaquinha massa. Você pode pegar, você pode abrir aqui, ó. Elas não estão lacradas. Você pode abrir aqui pra ver. Pera aí. Ah, eu não tô conseguindo com uma mão só. Vai ser difícil, galera. Pera aí. Essa daqui, no caso, tá $159. Você pode abrir, você pode verificar como ela tá, se tá tudo completinha e levar pra casa. No site da Micro Center, vocês podem olhar tudo e vocês podem, inclusive, comprar e mandar entregar pro hotel de vocês ou até mesmo pra West Closer. Se você, por exemplo, não vai pra Miami, não vem pra cá, né, vai pra Orlando só, você pode mandar comprar e entregar na West Closer. Bem legal isso. O de AMD também tem muita opção. Interessante, cara. Ali era o lado Intel. E aqui, peraí, deixa eu virar a câmera. Do lado da AMD tem também muita opção e tá bem mais lotado que Intel, tá com muito mais opção do que Intel. Aqui tem de tudo, cara. Wi-Fi 6E já tem placa-mãe ali, Wi-Fi 6E. Olha essa X870 Gaming Wi-Fi 6 aqui, $200. Cara, poxa, muita coisa legal. Ah, tem umas baratinhas aqui, ó, Gigabyte B 550M, $100, bem baratinho. Galera, tem muita coisa, muita coisa. É uma loja que vale a pena vocês darem uma olhada. Aqui tem gabinete também. Eu tenho medo de ficar gravando demais, o vídeo ficar chato, né? Eu gosto de ficar vendo essas coisas, mas às vezes fica chato. Tem fonte, tem muita coisa. Claro que tem coisa que eu não recomendo levar, tipo fonte e gabinete muito pesado, vai frágil, quebra. Então eu compraria no Brasil. Mas que aqui tem uns gabinetes diferentões, tem, cara. Olha, esse da Lian Li aqui de vidro por $90. Ai, tem gabinete Mini TX, olha que bonitinho. Até aqui Mini TX é caro, $154. Ah, esse aqui é lindo, tá? $90 esse gabinete, mas é grande. Olha aqui que bonitinho. Então assim, um gabinete Mini TX, alguma plaquinha Mini TX é legal. Ah, fonte, se você quiser fonte aquela Flex, né? Fonte Flex, aliás, são aquelas de Mini TX aqui. Até que eu não tô achando nenhuma agora aqui na minha frente. Mas algumas fontes você pode achar mais barato do que no Brasil. Aqui, por exemplo, ó. Essa daqui é TFX, ó. Pequenininha, tá vendo? Ó? $100. Isso aqui é pra Mini TX, pra essas builds bem pequenininhas. Por uma case dessa daqui, olha o tamanho disso, gente. Tem que ser uma mala só e vai chegar toda quebrada. Os MacBooks aqui estão todos em promoção. Se você tiver o cartão de crédito da Micro Center, tá vendo? Aí às vezes vale a pena comprar. Esses novos Macs tão bonitinhos, né? Eu só achei eles pesados, cara. Poxa, aí pontos tinha os computadores levinhos, ó. Mas tem todas as opções. Eu tô negociando um MacBook Air usado que vocês vão acompanhar um vídeo de garimpo exclusivo disso. Nesse meio tempo eu já tô garimpando um MacBook aqui, ó, Air pro meu pai, de 15 polegadas, M2. A mulher falou que faz aqui por $700 pra mim, mas eu vou deixar ela no molho ali. Vou deixar ela de molho. Tem muito anunciado, gente. Se tem muito anunciado, você não tem que ter pressa. Eu fiquei um pouco ansioso no garimpo do Xbox 360 limitado, porque só tinha aquele anunciado com preço legal e novinho, né? Mas tirando isso, eu cozinho as pessoas. Deixa lá. Gente, mas assim, um resumo é isso dessa loja, sabe? É simplesmente gigante. Tem muita coisa pra ver, muita coisa legal. Só que bastante coisa não tá valendo a pena de comprar aqui, né? Por causa do dólar. Mas fiquei muito feliz de conhecer a Micro Center. Eu ia pegar aquele HD de 24 teras que eu vi. Só que um seguidor falou que na Newegg, o Anderson, brother também, já teve um canal de tecnologia. Ele falou que na Newegg tá metade do preço. Então eu vou pedir na Newegg. E isso é muito comum aqui. A galera entra na loja e fica vendo preço, comparando e tudo mais. Porque todo mundo quer pagar menos, né? Mas essa daqui foi a Micro Center. Eu gostei demais de conhecer. Tem um pouquinho de tudo, notebook gamer com preço legal, coisa que a gente não acha no Brasil. E se você vier pra Miami, tem que conhecer. Eu deixei a Luísa aqui na Burlington e na Ross, enquanto eu tava lá no Micro Center, né? Porque a Lu não ia aguentar
ficar lá 2 horas sem fazer nada. Sorte aqui tem uma Ross, então dica aí pros casados, namorados, deixa as mulheres fazendo compra aqui de sapato, roupa, sei lá. A Lu comprar uma toalha aqui também e um tapete de banheiro aqui na Ross, enquanto vocês ficam lá vendo o eletrônico. Deixa o cartão com elas e deixam com vocês também. Pede 2 cartões na Nomad, que é de boa. É de graça mesmo a conta, não paga nada, então é tranquilo. E nesse meio tempo, o que esse canal tem que ter garimpo, né, galera? Olha só, tô garimpando um Apple Watch SE de segunda geração, 44mm, que o meu é pequenininho, queria um maior, por $180. E eu dei mais uma canelada no cara. 140, eu achei que ele não ia gostar. Opa, cadê? Aqui. Perguntei se ele podia fazer 160 e ele fechou. Então eu vou encontrar com ele no trabalho dele, que é a caminho de onde a gente tá ficando, na casa dos meus parentes lá de Sabinópolis, que a gente ficou aqui, que é em Plantation, né, pro lado de Fort Lauderdale. Então a gente vai subir, eu passo lá, pego o Apple Watch, tá dando, quer ver? 33 minutos e boa. E depois a gente vai pra casa almoçar, tomar uma cervejinha, fazer um churrasquinho e descansar um pouquinho. Eu ainda tenho que garimpar um MacBook Air de 15 polegadas, barato, usado pro meu pai. Tem que ser até $700 pra não passar da cota, né? Pra não passar da cota. Eu vou explicar isso tudo quando for hora de passar na alfândega e tudo mais. It's a Audi e-tron, right? Yeah. 2024? 2019. 2019? Oh, it's beautiful, man. I know. Thank you so much. Here. Let me check. Ah, it's perfect. It's brand you new. know where I get it? Why? From the store. 20 years. Oh, They really? give me a gift. Oh, But I cool. don't need it. I have Apple Watch. The My wife- Ultra. Yeah, I have You had the the- Ultra. My wife has Apple Watch. Everybody has Apple Watch. I don't need it. Oh, no problem. Just 1 second here. Brasileiro? Sim. Good people. Please check it here, man. It's 160. This is yours. 20, 40, 60, 81, 20, 40, 60. Thank you very much. Thank you very Bye-bye. much. Arua. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, vambora. Segurei. Pronto, mais um vídeo feito. Você filmou? Filmei com o óculos. Basicamente, galera, um Apple Watch SE lacrado de segunda geração, 44mm. O meu é 40, eu vou passar pra Lu. E pretinho, de boa. E que ele ganhou, ele trabalha na loja há 20 anos, cara, nessa loja Rooms to Go. E ele já tinha um Ultra. Aí ele ganhou da empresa e passou. Tá novinho, né, amor? Tá lacrado aqui. Apple Watch eu fico sem jeito de pegar usado, galera, porque tem muita gente que não tira o iCloud, aí o Apple Watch Lacrado mesmo. fica, como é que fala? Bloqueado. Não dá pra você ativar, não dá pra fazer nada. Mas chegando lá a gente abre ele. E pessoal, eu não comprei o HD lá porque eu comprei aqui, ó, no thanks. Acabei de comprar aqui na Newegg que tava bem mais barato, olha só. Vou colocar em orders. Acabei de comprar 2 de 20 teras por $517. Mas enquanto isso, chega cá, amor, vamos lá, vamos abrir. Eu vou deixar a Luísa abrir, porque ela falou que quer sentir como que é. Abriu um Apple Watch novo. É que eu vou passar o meu pra ela. O meu é um SE de segunda geração também, só que é o pequenininho. Aqui é a band e aqui é o relógio. Olha lá, amor, bonitinho. Que isso? Eu tô sendo difamada aqui. Rasga? Rasga, amor. Aí. Ele é preto ou é azul? Preto. Olha, azul. Black. E aí, galera, por $160. E olha só, pessoal, hoje na Nomad, acabou de comprar no Newegg, dá um dono aqui, $160, tá dando R$957, um Apple Watch SE 2, cadê? Segunda geração e 44mm. E é isso, valeu super a pena. O que você achou, amor? Muito bom. Hã? Não me filma, eu tô feia. Você é boba. Então, beleza. Apple Watch garimpado. Fomos na loja da Micro Center e agora, pra terminar o vídeo com chave de ouro, vamos numa loja de vinil. Eu fui aqui ano passado e tem muita coisa boa. Eu vou mostrar pra vocês. E agora chegamos aqui, ó, We Got The Beats Record Store. Vamos lá, amor? Olha só, galera. Aqui é muito, muito legal, ó. Tem um pouquinho de tudo. Eu vim aqui ano passado e tinha muita coisa legal. Ó. Chique.
Vamos ver se eu acho algum disco aqui. Isso aqui é coisa de anime, tá vendo? De anime, desenho, nerd, né? Igual Star Wars. Olha que legal, The Last Jedi, a música. The Amazing Spider-Man, tá aqui. Não é o filme, né, galera? É a trilha sonora em vinil, ó. A trilha sonora do Venom. Aqui nos Estados Unidos, essa pegada de mídia física ainda é muito em alta. Olha só que legal. Push it to the limits, to the limits. Ó, Top Gun. Danger Zone. Muito bom. E eu já achei 2 discos que eu quero. Na verdade, um disco é para um amigo meu. Eu tô agora melhorando minha coleçãozinha de CD. E eu tô vendo se eu acho uns do Pink Floyd remasterizado. A Lu tá aqui, passando o tempo. Ó, The Black Keys. Legal esse disco. Esse é caro, $120 do disco. Mas a maioria dos discos, assim, no preço normal é $30, $39. Tem coisa que você acha em outros lugares mais barato, mas aqui tem um pouquinho de tudo. Eu tô tentando achar os Pinks aqui. Olha lá. Coleção do Dio, $100. Guns N' Roses. Aí, ó. Guns N' Roses, $35, tá vendo? Tem algumas coisas legais aqui, ó. Aqui tem até fita cassete, aqui é a área de CDs que tem sortidos entre novos e usados. E tem CDs antigos que estão lacrados ainda aqui. Uma vez quando eu vim aqui eu achei até CD brasileiro, cara, aqui. Nossa, tem muita coisa. Vamos ver se eu acho aqui o Pink Floyd. Caralho, a Luísa achou um DVD do Leonardo. Caramba. E tá lacrado? Não, tá não. Caramba, tem um DVD do Leonardo. As ideias, bicho. Tem até uma areazinha de DVD aqui, galera, só que não é o foco deles. Aqui é CD usado, velho, tem alguns lacrados baratinhos, mas ela falou que essa parte de baixo aqui é mais coisa sem muito valor mesmo, sabe? O que é melhorzinho tá à mostra. Eles têm uma seleção muito grande de blues aqui. Mas eu peguei 3 produtos, 2 discos, 2 CDs, né, e um disco de vinil. Vou mostrar pra vocês. Aqui, galera, eu tô levando esse CD do Pulse, do show, que olha que doideira. Ele fica com LED pulsando aqui, ó. Oi, amor. David Gilmour não. Não conheço. É com a filha dele. Deixa eu ver as músicas. Ah, são 4 músicas. Não, pode deixar aí. Onde que você viu? Não tinha visto ele. David Gilmour. Vinil mesmo eu já tô com bastante. Eu tenho que escutar os que eu tenho lá. Então esse aqui eu tô levando pra um amigo meu, ó, Bob Dylan. E esses 2 são pra mim. E esse do Pink Floyd, desculpa, do Rolling Stones é fantástico. Esse. Então beleza, vou fechar. Vambora. Aí galera, deu tudo isso, ó. Os CDs foram até baratinhos. Where I can... Ah, ok, here. Done. Thank you. Amor, let's go! Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vlog é simplesmente um garimpo de um MacBook. Sim, eu comprei um MacBook Air de 15 polegadas com preço incrível que eu acho que vocês vão adorar. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Valeu, pessoal!